Marcos, capítulo 1, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Está na versão ARA. Aos irmãos aí do Entre Mentes, que a gente falou de casa em casa. Entre Mentes, ou seja, então chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu se revelar a nós, o seu povo, por meio de um livro. E quando nós olhamos para isso, nós vemos o teu amor, nós vemos a revelação do Cristo. Senhor, o que nós pedimos é que o Senhor venha a de fato transformar o nosso interior por meio da tua palavra. A tua palavra diz que ela tem o poder para fazer uma cirurgia cuidadosa dentro de nós, que separa de fato juntas e medulas. Então, Senhor, de fato, transforma o nosso interior, para que o nosso exterior possa expressar aquilo que o Senhor fez em nós. Em nome de Jesus, que o Senhor cale a voz do homem nesse momento, e por meio do Espírito o Senhor proclame à tua igreja aquilo que o Senhor quiser falar. Peço também ao Senhor que cesse todas as distrações nesse local, que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor. Nós damos uma ordem à nossa alma nesse momento: aquieta-te para ouvir a palavra do seu Senhor, para que você possa ser amadurecida e transformada por meio dela. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Pode se assentar. Quero, antes de entrar de fato no texto, trazer um breve contexto para a gente a respeito do Evangelho de Marcos. O Evangelho esse que foi escrito por João Marcos, aquele mesmo que brigou com Paulo, lá relatado no livro de Atos, e por causa dele ter se desviado, Paulo brigou com Barnabé. Esse mesmo homem é o homem que agora está sendo usado pelo Senhor para poder escrever
consenso entre os diversos teólogos, o primeiro evangelho. Os outros, eles muito provavelmente foram derivados também de informações contidas nesse primeiro evangelho, escrito ali por meados de 70 depois de Cristo. Evangelho esse que muito provavelmente foi ditado ou repassado por muitas informações pelo próprio apóstolo Pedro, esse a qual João Marcos, depois de se desviar do caminho com Paulo, ele foi discípulo do apóstolo Pedro. Então Pedro muito provavelmente trouxe muitos relatos desse evangelho como testemunha ocular daquilo que aconteceu. Então esse João Marcos que falhou anteriormente é um homem que agora está sendo usado por Deus para relatar para nós, como comunidade de salvos, de santos, o que Jesus fez. E nós podemos perceber no Evangelho de Marcos que ele tem uma narrativa um pouco diferente dos outros evangelhos, onde eles são um pouco mais apegados aos detalhes. Marcos é uma narrativa muito intensa. Jesus está sempre em movimento, Jesus está sempre fazendo algo. O termo imediatamente, quando se termina uma passagem ou um relato, ele sempre e é comumente usado. Então ele traz essa ideia de que Jesus está sempre fazendo alguma coisa. É uma ênfase no Jesus que cura, é uma ênfase no Jesus que expulsa demônios, é uma ênfase no Jesus que confronta os seus adversários e instrui os seus discípulos. Mas ainda assim é uma ênfase no Jesus que é humanamente vulnerável. Então ele faz essa conexão do Deus encarnado que está operando todos esses milagres, mas ao mesmo tempo, como o irmão Jean orou aqui agora, esse Jesus que é fraco e que foi obediente até a morte e morte de cruz. E todas essas intenções, ela tem um único objetivo que Marcos deixa claro já no versículo 1 do primeiro capítulo. Coloca para a gente aqui, Marcos 1:1. Marcos 1:1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O que ele é? Filho de Deus. Então o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas o Filho sofredor de Deus. O Filho que veio para se entregar por aqueles que não mereciam, essa salvação. Então nesse evangelho existe essa tensão sempre entre cristologia e evangelho que caminham lado a lado. O mesmo Cristo que realiza os milagres é o Cristo que sofre e é o mesmo que convida os seus discípulos a sofrerem e compartilharem do seu sofrimento juntamente com esse. E assim Marcos divide então esse evangelho em 6 grandes blocos. Nós estamos no capítulo 5, nesse terceiro grande bloco, conhecido como a segunda parte do ministério de Jesus na Galileia. Então, ele começa ali no capítulo 3 e ele vai até o final do capítulo 5. E isso é importante porque Marcos, de fato, ele está construindo essa intenção dele. Então, ele tem a intenção de nos trazer todo esse entendimento e é um entendimento progressivo, um entendimento constante. Hoje, quando nós lemos o Evangelho, nós muitas vezes já sabemos da história, mas a gente precisa olhar para aquele público original que estava recebendo essa mensagem narrativa, dessa biografia de Cristo Jesus com os seus atos, como alguém que nunca entendeu. Então ele vem progressivamente apresentando Cristo como o Messias e o Filho de Deus. E esse bloco, ele começa, como eu disse, no capítulo 13, nomeando os discípulos a serem apóstolos. Depois ele trabalha a oposição crescente dos judeus e a intenção deles, já demonstrada naquele início, de fato matar Jesus. Depois ele traz a ideia de parábolas aqui em Marcos bem reduzida, porque, como eu disse, a ênfase de Marcos é no que Jesus está fazendo. Então as parábolas dele são muito reduzidas em relação aos outros 2 evangelhos sinóticos. Sinóticos são os 2 evangelhos, Lucas e Mateus, que trazem a narrativa. O evangelho de João ele é um pouco diferente. E depois ele entra
nesse último grande bloco desse ministério de Jesus na Galileia, que é onde ele traz esses 4 grandes milagres de Jesus, que começa de fato ali no capítulo 4, onde Jesus intencionalmente atravessa o mar da Galileia para ir até o local da nossa passagem. Ele atravessa o barco, vocês se lembram bem, o vento é forte, a correnteza, o mar é muito grande, Jesus está dormindo e os discípulos vão até ele preocupados, com medo daquele barco afundar. E Jesus os questiona pela sua falta de fé. E aquele capítulo, ele termina com uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, os discípulos ali estavam de fato querendo entender quem era esse Messias. Mas a construção de Marcos, ela vai nos trazer essa evolução, como eu disse, para que nós saibamos de fato quem é esse que até o vento e o mar o obedecem. E assim Jesus, então, ele se desloca, ele sai de um território judeu, atravessa o mar da Galileia em direção a um território gentil. Decápolis eram 10 cidades greco-romanas compostas por esse sincretismo religioso. O Império Romano estava ali muito latente, então o paganismo era muito presente. E Jesus, ele se move intencionalmente para esse local. Por que ele se move para esse local? Porque, bem como o irmão Jean orou aqui também, desde o Éden, Jesus se mostra vindo atrás do seu povo. Então a intenção de Jesus em se deslocar até um território gentil é mostrar que ele está indo de encontro, é mostrar a universalidade do Evangelho, que ele não se detinha somente aos judeus, mas esses judeus que os vinham rejeitando, a mensagem do Evangelho também chegaria até os gentios, como descrito em Gênesis 12, que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, o povo judeu não cumpriu com a sua parte, não abençoou todas as famílias da terra, mas Jesus agora, o Cristo encarnado, o Filho de Deus que se manifestou entre os homens, ele está ativamente indo de encontro a um território gentil para proclamar a universalidade do Evangelho. E assim, nós chegamos de fato até a nossa passagem, onde Jesus passou por uma tempestade, ele passou por uma grande maré que tentou afundar o barco e tentou impedir de que ele chegasse proclamando a universalidade do Evangelho. E agora ele chega a um local onde a tempestade não é mais na natureza, mas é uma tempestade interna dentro de um homem possesso. Então Jesus agora, ele vai mostrar e declarar o seu poder sobre todas as coisas. Primeiro, ele mostra que ele tem poder sobre a natureza se submete à sua voz. E agora Jesus chega a um local onde um homem possesso há muitos anos, completamente devastado, completamente destruído, basta a presença de Jesus chegar para que esse homem seja irresistivelmente atraído até a presença de Jesus. E assim esse homem vem até ele, na terra dos Gerazenos. Mateus traz a ideia de Gadara, né? Mas as duas cidades fazem parte dessa mesma região, dessas 10 cidades que compunham Decápolis. E Jesus vai de encontro a esse lugar, a um lugar onde os judeus eles não queriam ir, porque para eles era impuro. Ele vai e não somente vai até um território impuro para proclamar a mensagem do reino, mas ele vai até um cemitério, um lugar cerimonialmente impuro. E ali, aquele homem vem de encontro a Jesus. E Jesus, presente naquele lugar, ele tem um ato, que a presença dele demonstra deliberadamente um ato de guerra espiritual, mas de amor escandaloso por aquele homem que estava destruído. Então, de fato, nós aprendemos aqui com a fé no exílio, de que nós não devemos nos esconder
diante da cultura desse século, de que nós não devemos nos moldar diante da cultura desse século. E essa atitude de Jesus, indo intencionalmente até um local onde todos consideraram impuros, e não sendo moldado por aquele sistema, mas muito pelo contrário, impondo a sua presença, a luz entrando em meio às trevas, ele mostra e aponta para a nossa atitude como os discípulos dele. Então, apesar de nós não estarmos nessa série, que já finalizou na semana passada, nós olhando para isso, podemos aprender com o nosso Senhor que a nossa postura diante de uma cultura corrompida também precisa ser intencional, porque onde quer que nós estejamos, a luz por meio do Espírito que habita em nós vai confrontar as trevas. Isso é necessário e isso é natural que aconteça, irmãos. Nós precisamos estar preparados. Porque o reino de Deus, ele não é para aqueles que se consideram puros, como os judeus se consideravam, como os fariseus se consideraram, muito pelo contrário. Jesus veio para os impuros, para os marginalizados e para os esquecidos. E eu vou te contar uma novidade: esses somos nós. Nós não merecíamos. Ele não veio como um super-herói que morre pelos mocinhos. Ele veio como um Deus que morre pelos vilões. Um Deus que se entrega por salvação daqueles que são os vilões da história. Isso é escandaloso. Jesus entra em guerra espiritual, mas ele demonstra o amor escandaloso dele por aquele homem. E a pergunta que fica para nós, olhando para a intencionalidade de Jesus em chegar nesse território gentílico, é: até onde a nossa religiosidade tem nos impedido de chegar em locais onde pessoas precisam ouvir a mensagem do reino? Até onde o nosso desejo de estarmos dentro de igreja, até onde a nossa fragmentação tem impedido de chegarmos em locais que o evangelho precisa ser proclamado por meio das nossas atitudes, mas por meio da mensagem pregada. Nós precisamos refletir nisso, porque nós de fato, por meio da cultura pós-moderna, vivemos e somos diariamente anestesiados com essa ideia de fragmentação. Essa semana eu estava num treinamento do meu trabalho, espero que ninguém ouça, mas a palestrante muito sábia, muito inteligente, pós-doutorado, o ensinamento dela para a liderança foi que nós devemos ter diversas personas. Então você é uma pessoa no trabalho, e aí você é uma pessoa em casa, e aí você é uma pessoa na vizinhança, e assim você fragmenta a sua vida. Isso é cultura pós-moderna, uma vida fragmentada. Então você se posiciona de um jeito no seu trabalho, e na sua vida você se posiciona de outro jeito, e na igreja você se posiciona de outro jeito. E nós constantemente somos bombardeados sem perceber. Então nós precisamos também ficar vigilantes e saber que nós não temos uma vida fragmentada, nós temos uma vida integral. E assim como o nosso Senhor, Ele vai de encontro às trevas, vai de encontro com o ato deliberado de guerra espiritual, nós também, como seus discípulos, precisamos ir de encontro. Não é ir de encontro brigando. A nossa simples presença vai causar nas trevas desejo de vir em direção a nós. É isso que nós vemos nesse local. É isso que nós vemos o que esse homem endemoniado faz. Ele vem de encontro a Jesus e ele se prostra. E aqui Marcos ele tem um vocabulário áspero. No português às vezes a gente não consegue perceber, mas no grego essa descrição de que ele vem e ninguém conseguiu subjugá-lo, e de que ele estava preso por cadeias, por grilhões, essa palavra subjugado no grego, ela é usada em outros contextos, inclusive dentro da Bíblia, para tratar de subjugamento animal. Ou seja, ele mostra que com esse termo grego, que aquele homem, ele era muito mais uma fera voraz, indomável, do que um ser humano que precisava da presença e do amor dos outros. E o que nós podemos ver é que aquelas pessoas daquela cidade o trataram desse jeito. Eles tentaram impedir aquele homem, o tratando como um animal, como uma fera indomável.
Mas Jesus, ele chega nesse local e esse homem vem em direção a ele e se prostra diante de Jesus. E naturalmente esse confronto, ele só pode ter duas condições, duas coisas podem acontecer. Ou vai haver esperança, ou vai haver confronto. E aqui nós podemos ver que esse homem, ele vem em confronto a Jesus. Apesar dele se curvar diante dele, a intenção das trevas é de fato impedir que Jesus entre naquele local, como nós podemos ver no capítulo anterior. A maré, o mar, o vento tentam impedir com que Jesus chegue até esse local. E assim, esse homem endemoniado chega em Jesus e se prostra em sinal visível de reverência aos pés de Jesus. Contudo, essa prostração desse homem não representa adoração genuína. Ela não representa um ato de fé, mas sim uma tentativa desesperada. Ele está temendo, eles estão desesperados. O relato de Lucas nessa mesma passagem fala que os espíritos imundos estavam com medo de que Jesus os mandasse para o abismo, onde os demônios estão presos. E assim ele se prostra diante de Jesus, pedindo e tentando coagi-lo. E quando ele se prostra, o que ele fala é: Jesus, eu sei quem você é. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. E quando ele fala o nome de Jesus, alguns teólogos entendem que naquele contexto cultural, a tentativa de declarar o nome de uma pessoa para ela é uma tentativa de falar que sabe quem ela é e exercer autoridade sobre ela. Então o que aqueles espíritos imundos estão fazendo com Jesus naquele momento é: eu sei quem você é, então eu vou tentar exercer autoridade. Então ele usa um termo: eu conjuro-te em nome de Deus. Ou seja, ele quer fazer com que o Filho de Deus, que está na frente dele, seja conjurado com o ritual de exorcismo para que ele saia daquele lugar e não atormente aqueles demônios. Mas como nós podemos ver, Jesus faz o contrário. Jesus vira e fala: me fale o seu nome. A autoridade aqui é minha. E assim aquele espírito declara o nome dele, que nós sabemos é Legião. Mas a adoração daquele espírito, ela não é genuína. A adoração daquele homem naquele momento, ela é só uma tentativa estratégica de tentar evitar o seu destino final. E há diferenças, irmãos, em se prostrar por temor e por fé diante do Senhor. Há pessoas que de fato se prostram, mas o seu coração não está rendido. Há pessoas hoje que dobram os seus joelhos, confessam com a sua boca, mas não se prostram no seu coração. Há pessoas hoje em dia que ouvem a mensagem do Evangelho, conhecem a mensagem do Evangelho, mas ainda não tiveram seu coração transformado. E a pergunta que fica para nós é: essa devoção, essa prostração diante do Senhor, ela é de fato uma entrega completa de fé? Ou ela é uma tentativa estratégica diante de Deus? Talvez para tentar, de alguma forma, fazer com que Ele faça o que você quer. Nós precisamos ficar atentos. E também como Jesus, por meio do Espírito Santo ali, que teve discernimento de que aquela ação ali não era uma tentativa, não era um ato genuíno de fé, nós também, como filhos de Deus, temos, por meio do Espírito Santo, que clamar ao Senhor para que nós tenhamos discernimento espiritual, para saber quando pessoas falam em nome de Deus, falam como crente para nós, para saber se de fato aquilo e aquela mensagem que está vindo, ela é de fato proveniente de um coração puro e de uma intenção de Deus para nós. Nós precisamos ficar vigilantes e atentos com relação a isso. E como eu disse, no capítulo 4, versículo 41. O versículo 4, 41, ele termina dizendo: os discípulos, e eles, os discípulos possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí no capítulo 5, versículo 7,
a resposta vem do improvável. O homem possuído por espíritos imundos exclama em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. No capítulo 4, os discípulos ainda não compreendiam plenamente quem era Jesus. Nesse mesmo capítulo, eles tratam com Jesus quando estão desesperados em meio àquela tempestade, em meio a toda aquelas ondas batendo no mar, e o relato diz que a água já estava caindo no barco, e quando eles vão chamar Jesus, eles usam o termo didáscalos, que é mestre, professor, aquele que ensina. Então, os próprios discípulos que estavam caminhando com Jesus ainda não tinham a plenitude de quem Jesus era, mas eles estavam caminhando. Por isso, no capítulo 5, a resposta ela vem do improvável. Esse demônio, essa legião de demônios que possuíam aquele homem, ela declara, respondendo à pergunta do capítulo 4, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Isso mostra para nós, irmãos, que mero conhecimento teológico ou intelectual não é o mesmo que fé verdadeira. Você pode conhecer, qualquer pessoa pode conhecer a palavra de Deus, mas ela não é suficiente. E também diz para nós que a ausência de entendimento pleno de quem Jesus é não é impeditivo para que as pessoas, por meio do discipulado, possam receber a revelação de Jesus progressivamente por meio das nossas vidas hoje em dia. Então, irmão, não despreze um irmão imaturo. O seu conhecimento intelectual, o seu conhecimento teológico, o seu tempo de igreja não pode ser maior do que o desejo de discipular um irmão imaturo. Aqueles discípulos ainda não tinham a plenitude de quem era o Cristo revelado. Eles o tratavam como mestre, mas por meio do discipulado com o próprio Cristo, diariamente eles foram tendo a revelação. E em Marcos capítulo 8, 29, alguns capítulos depois, Pedro tem essa revelação que diz que, de fato, Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado. Então, pessoas precisam de tempo e de discipulado para ter revelação plena de Deus. E, às vezes, o conhecimento intelectual, ele não é suficiente para gerar fé verdadeira. Nós, como eu disse, precisamos de ter um coração ensinável, um coração contrito e um coração também disposto a ensinar esses irmãos imaturos. O próprio João Marcos, irmãos, Paulo não teve paciência com ele naquele tempo para ensiná-lo. No final da vida ele se arrependeu. Escrevendo para Timóteo, ele fala: traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Quem ouviu o álbum do Marcos Telles aí vai pegar. Então nós precisamos ter paciência com os irmãos imaturos, nós precisamos também estarmos dispostos a discipulá-los, esses irmãos que de fato têm tempo de caminhada, têm tempo de igreja. Tenha paciência, irmão, tenha um coração disponível para ensinar, para que esse irmão ele possa ser amadurecido e acrescido por meio da sua vida. Você pode ser um instrumento de Deus, e quando nos falta paciência, muitas vezes nós não estamos deixando que Deus, por meio da nossa vida, possa abençoar e amadurecer um irmão. Amém? Seguindo, Jesus, como eu disse, o discípulo agora ele tenta exercer essa autoridade sobre Jesus, dizendo, o nome de Jesus, e aí Jesus pergunta para ele: não, você me diga o seu nome. E ele responde: Legião. Legião indica, de fato, o grau de possessão daquele homem. Uma legião no Império Romano era um batalhão de soldados com 6.000 soldados. Então isso indica, não necessariamente eram 6.000 demônios, tá? Mas sim que eram muitos. Então Marcos ele está de fato querendo trazer essa ideia de que aquele homem ele estava possesso por muitos demônios. E independente da quantidade, o que nós podemos olhar aqui é que não importa a quantidade de demônios, elas não são capazes de impedir o poder libertador de Jesus sobre a vida daquele homem. E aí eles tentam negociar, já que eu não posso
impedi-lo de entrar, então eu vou tentar negociar o meu destino. Eu não quero ir para o abismo. Isso indica a necessidade e o desespero desses espíritos imundos e ter um local para ficar. Eles precisavam de ter um receptáculo, um homem, uma pessoa para poder habitar, algo nessa terra, porque o desespero deles de ser enviado para o abismo era muito grande, e assim eles tentam negociar, e eles pedem para Jesus, permita-me que eu vá até os porcos, e Jesus de fato, ele autoriza, mas o que nós precisamos entender aqui, não é que Jesus ele está negociando com os espíritos imundos, não é que Jesus ele está cedendo a esses demônios, a esses espíritos imundos, muito pelo contrário, nós vamos ver no decorrer da narrativa que Jesus ele tem uma intenção muito clara no que ele está fazendo. Ele tem e ele sabe exatamente o que ele está fazendo quando ele manda aqueles espíritos para aqueles porcos. Porque no reino de Deus, irmãos, não há abertura para negociação com o mal. Não há abertura para negociar com o pecado. Nós estamos em constante guerra. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negociar com o mal e negociar com o pecado. Então, irmão, Jesus ele tem autoridade para libertar tudo aquilo que é causado e tem causado escravidão nas nossas vidas, irmão. Talvez você tenha, de fato, vivido em um contexto onde você não consegue abrir mão de algo que te traz satisfação na sua carne, eu não sei o que é. Talvez você, homem, lide com pornografia. Talvez você, mulher, lide com fofoca. Talvez vocês lidem com mentira. Mas tudo isso é negociar com o mal. E Jesus está mostrando aqui que não há negociação com o mal. Nós estamos em guerra constante. E o que nós precisamos é nos submeter ao senhorio de Cristo. Porque Ele, por meio do seu poder e por meio da autoridade que lhe foi delegada, Ele tem poder para libertar qualquer homem de qualquer coisa. Irmãos, esse homem, ele estava completamente destruído. Ninguém conseguia parar esse homem. O relato diz que ele foi preso com cadeias, com grilhões, e ele rompia as cadeias, tamanha era a força do ódio desse homem. Mas bastou a presença poderosa de Jesus naquele lugar para que esse homem fosse liberto. Jesus tem o poder de libertar-nos de qualquer condição de pecado, irmãos. Talvez, de fato, eu quero dizer, você tenha vivido uma vida onde você tem negociado com o pecado, eu não sei qual é, mas pode ser visível, pode ser invisível, você pode considerar pequeno, você pode considerar grande, não importa o tamanho do pecado, submeta-se a Cristo, submeta-se ao seu senhorio, porque Ele tem poder de te libertar. Em nome de Jesus, irmão, não negocie com o mal, não negocie com o pecado. Seguindo, aquele homem, ele é liberto, os pastores, Jesus envia os espíritos imundos para aqueles porcos, e os pastores de porcos, então eles veem isso, e aí eles saem daquele lugar, daquele cemitério, e eles vão até a cidade contar para as pessoas o que havia acontecido. E as pessoas então vêm para ver o que aconteceu de fato, né? E quando elas chegam naquele lugar, elas veem uma imagem que representa de fato o discipulado e a salvação. Elas veem aquele homem que estava destruído, aquele homem que não tinha vida, aquele homem que vivia em meio aos sepulcros, agora de novas vestes, assentado aos pés de Jesus, limpo, não mais tratado como um animal, mas tendo a sua humanidade completamente restaurada por meio da presença de Cristo Jesus. Cristo restaurou aquele homem. Mas o que nós vemos na continuidade do relato é que, assim como aquele espírito imundo reagiu à presença de Jesus com temor, aquela cidade fez o mesmo. Ela se escandalizou e ela temeu. O poder de Jesus ele foi manifesto. Aquele homem que ninguém podia conter,
ele foi completamente curado, ele foi completamente liberto, ele estava assentado aos pés de Jesus, aprendendo com ele, ouvindo os seus ensinamentos, limpo, com novas vestes. Mas isso não foi suficiente para aquela cidade ter fé gerada em seu coração. Jesus envia os demônios para os porcos e o coração daquele povo é revelado. Quando Jesus intencionalmente envia os espíritos imundos para aqueles porcos, automaticamente o coração daquele povo é revelado. Porque o coração deles estava no que trazia conforto e tranquilidade e estabilidade econômica. Não importa se são porcos, se são imundos, não importa se há um homem que nós precisamos lidar ou deixando apartado, afastado, tentando prendê-lo. Não importa, nós não queremos Jesus, não queremos você aqui. Não venha mexer com a nossa estabilidade, não venha mexer com aquilo que nós temos como segurança. Não venha, nós não te chamamos aqui. Os porcos valem mais do que uma alma. Os porcos valem mais do que um homem liberto. Um cemitério com um homem imundo, com animais imundos, valem mais do que um homem completamente liberto. 2.000 porcos importam muito mais do que uma pessoa liberta. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, uma pessoa liberta traz regozijo no céu. Lucas declara isso, que Deus tem alegria quando um pecador se converte. Alguns entendem que são os anjos que se alegram. Não, os anjos estão diante de Deus e Deus se alegra quando um pecador se converte. Uma alma vale muito mais do que porcos, irmãos. Mas nós temos vivido tempos que porcos valem mais do que pessoas. Nós temos vivido tempos onde animais valem mais do que pessoas. Onde pessoas são desprezadas e animais são protegidos. Onde uma pessoa é assassinada, mas um animal que morreu num avião tem muito mais importância. Onde mulheres são assassinadas, onde mulheres são estupradas, onde há feminicídio, mas um animal, um cachorro vale mais do que gente. É esse o tempo que nós temos vivido, um tempo de relativização do amor pelo próximo. Assim como esses homens que gostavam e preferiam negociar com o mal. É mais seguro manter as coisas como estão, Jesus, não fique aqui. É mais seguro viver perto de um lugar impuro, com um homem impuro, completamente possesso, cuidando de animais impuros, do que celebrar a libertação do homem e abraçar o poder transformador e imprevisível de Jesus. É muito melhor viver na minha previsibilidade do pecado do que na imprevisibilidade de descansar no Senhor. Será que nós temos sido assim hoje ou era só lá? É só lá em Minas Gerais? É? Será que nós temos negociado com o mal? Será que nós temos expulsado Jesus da nossa vida? Não, Jesus, aqui não. Aqui não. Até aqui o Senhor vem, mas aqui não. O meu filme pornográfico no final de semana, não. A minha fofoca santa, não, Jesus, aqui não. A minha maledicência, não. Não, não, Jesus, não entra aqui. Eu prefiro administrar aqui. Vem só até aqui. Caminhar com Jesus é viver uma vida sem controle, irmão. Larga o controle. Viva com desconforto. Não expulse Jesus da sua vida. Larga os pecados escondidos, irmão. É escondido. Ninguém viu. Mas o Pai viu. E Ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a perdoar quantas vezes forem necessárias. Irmão,
Abre o seu coração, encontre um irmão que você possa confiar, encontre um irmão para você poder desabafar, para você confessar os seus pecados, irmão. Encontre segurança no meio da unidade da igreja. Aqui é um lugar de segurança. Encontre um irmão maduro para conversar, para que você possa ser amadurecido e entregar o controle plenamente nas mãos do Senhor. A libertação desse homem, ela transforma temor em fé verdadeira. Quando aqueles homens chegaram, quando aquele homem chegou possesso por espírito imundo, os espíritos imundos estavam possuídos de grande temor, tentando negociar com Jesus. Mas quando esse homem foi liberto, ele responde a Jesus com fé verdadeira. Ele não quer voltar para o seu passado. Essa fé agora gerou esperança. O seu desejo naquele momento é ser como os discípulos de Jesus que estavam com ele. Tanto que ele pede a Jesus: Jesus, deixe-me ir com você. E aqui o contraste com o capítulo 4 é claro. Jesus repreende os seus discípulos pela falta de fé. Quão pequena é a fé de vocês, quão tímidos vocês são. E esse homem, liberto, imediatamente, ele se torna o primeiro narrado nas Escrituras que tem desejo voluntário de seguir Jesus. Os discípulos foram chamados. Jesus chamou os discípulos, mas esse homem, possesso por uma legião de demônios, através da libertação de Jesus, ele foi o primeiro homem que teve desejo voluntário de ser discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus, ele tinha outros planos para esse homem. Jesus agora diz para ele não. Ele quebra o silêncio messiânico. Jesus vinha constantemente em locais judeus, nas terras judaicas, constantemente quando ele fazia um milagre, ele salvava uma pessoa, ele expulsava o demônio, que ele falava: não conte a ninguém, guarde sigilo. E agora Jesus liberta esse homem, fala: você não vai vir comigo, você vai proclamar nas terras gentias o que eu fiz na sua vida. Essa mudança gerou nesse homem desejo missional. E antes mesmo desses discípulos que estavam caminhando diariamente com Jesus serem enviados, isso acontece no capítulo seguinte. Esse homem estava sendo enviado por Jesus a proclamar o que Jesus tinha feito na vida dele em toda a região da Decápolis. E agora, o que ele declara para aquelas pessoas, elas se admiram pelo que Jesus fez na vida dele. Irmão, não há terreno impuro, não há alma destruída, não há possessão demoníaca que seja tão pesada para que Jesus não possa transformar, irmão. A fé genuína gera desejo missional em nós. E assim Jesus o envia. Esse homem, que antes era um animal, uma besta feroz, é curado, resgatado, transformado. E Jesus o envia para proclamar a mensagem do reino. O que Jesus está fazendo nesse local e nesse momento é inverter o caos do pecado. Jesus está invertendo, ele está proclamando a realidade da nova criação, irmão, olhando no contexto mais amplo, em toda a metanarrativa. O que Jesus está fazendo ali é proclamando a mensagem do reino, ele está proclamando a nova criação. Aqueles que estão destruídos, devastados pelo pecado, serão regenerados pelo poder de Cristo Jesus e serão vivificados. Não há morte, não há cemitério espiritual que possa conter o poder de Deus, irmão. Não há. Romanos 5, do 12 ao 21, vamos ler. Romanos 5, do 12 ao 21.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde, todos juntos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, no Éden, Adão e Eva pecaram e se esconderam. Em Marcos, esse homem está escondido, nu, entre os sepulcros e entre os mortos. No Éden, Deus pergunta para o homem: Adão, onde estás? Em Marcos, Jesus atravessa o mar para buscar aquele que estava perdido. Deus proveu roupa para Adão e Eva. E aquele homem liberto estava vestido e assentado em perfeito juízo. No Éden houve expulsão e maldição, mas em Marcos a restauração e envio. Jesus, ele é o último Adão que aponta para a realidade da nova criação, irmãos. Assim como Jesus, ele entrou em um ambiente hostil para libertar aquele homem, ele continua atravessando os mares para resgatar os que estão perdidos. Mas agora é por meio da igreja, agora é por meio da pregação do evangelho, agora é por meio do nosso comprometimento missional. A vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, elas trouxeram ordem, elas restaram a nossa identidade de filhos de Deus, e ela nos envia em missão, irmãos. Nós fomos restaurados, a nossa vida, que antes nós sabemos, assim como está relatado aqui por meio de Adão, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não tínhamos condição de buscar a Deus, mas por meio do sacrifício perfeito de Jesus, que veio como Deus encarnado, aquele que sofreu, o servo sofredor, agora a sua morte e a sua ressurreição, elas traz ordem, ela restaura a nossa identidade de filhos, e ela nos envia a um comprometimento missional, de proclamar essa mensagem que um dia nos salvou. É aquela velha frase que nós falamos aqui: o evangelho é um mendigo que encontrou o pão falando a outro mendigo aonde o encontrou. Irmãos,
O pão da vida nos saciou, mas ainda há pão para outros. Ainda há pão para outros. E assim como Cristo nos libertou, trouxe a realidade da nova criação, pelo seu corpo que foi entregue no madeiro e pelo seu sangue derramado, nós hoje temos a oportunidade de ceiar, não como tristeza, porque Ele se entregou, mas como celebração, porque Ele vive. Como celebração, porque o nosso Senhor está vivo, assentado no trono à direita de Deus Pai, aguardando até que todos os inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Porque Ele foi obediente até a morte de cruz, e o Senhor o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, quando nós participamos da ceia, nós proclamamos que pertencemos a Ele. Nós proclamamos que somos feitos nova criação e nós nos comprometemos com a missão. Nós celebramos, mas nós nos comprometemos. O pastor Pedro costuma dizer como esse trigo que foi moído para fazer o pão, como o nosso Senhor foi moído naquele madeiro, como essa uva que foi amassada, assim foi Ele sangrando naquele madeiro. Mas nós apontamos para o nosso caráter missional como igreja, de que nós nos gastaremos e nos deixaremos gastar, como Ele foi gasto naquela cruz, para podermos proclamar a mensagem do reino que nos salvou, nos alcançou e nos trouxe vida. A ceia ela é memorial, mas ela é reconhecimento que Cristo, Ele é o nosso Senhor, e nós nos deixaremos gastar, irmão. Deixe-se gastar pelo Senhor. Seja moído, porque isso produz peso de glória. Isso produz peso de glória. Lembre-se, as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que em nós será revelado, irmão. Há um peso de glória eterno naquilo que nós fazemos, quando sofremos e padecemos pelo nome de Cristo. O convite para nós é, hoje, envolva-se com a missão. Envolva-se com a missão, celebre a ceia, mas comprometa-se com a missão a qual ela propõe para nós. Celebre a ceia, celebre que Ele está vivo, Ele é o nosso Salvador, mas curve-se diante do Senhor, irmão. Celebre o Salvador e curve-se diante do Senhor, para que Ele seja glorificado por meio das nossas vidas, nessa manhã e em tudo que fizermos. Amém?